Ok, obrigada, João. Agradeço, né? Cumprimento a todos os colegas presentes. Agradeço ao professor Seabra, né, pelo convite. Eu vou compartilhar aqui a tela, né? Vou passar aqui uns slides para a gente ir conversando sobre a temática que eu vou abordar. Bom, então, eu vou falar sobre o etnoconhecimento indígena em Roraima e a relação com o ambiente natural. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o etnoconhecimento, trazer alguns conceitos, falar um pouco da relação dos povos tradicionais e o ambiente natural. Vou falar um pouco do estado de Roraima e a população indígena, o saber biodiverso, né, dos povos indígenas, especificamente da etnia Ingaricó, e vou falar também da relação dos Ingaricó com o ambiente natural, e, ao final, algumas reflexões. Então, o objetivo, né, dessa discussão que eu trago é demonstrar o etnoconhecimento dos povos indígenas do estado de Roraima e a relação desses povos com o ambiente natural. Então, a discussão ela está pautada em pesquisas que eu realizei junto à etnia Ingaricó, e também, né, ressaltar que essa etnia Ingaricó, eles vivem no entorno do Parque Nacional do Monte Roraima, e eles também são povos, né, que vivem na fronteira com a Guiana e com a Venezuela. Então, ao mesmo tempo, eles têm essa relação, né, com os Ingaricó que vivem na Venezuela, o que eles chamam de Pemon, e com os que vivem na Guiana. Então, em relação ao etnoconhecimento, né, é importante a gente ressaltar que esse etnoconhecimento é a percepção que determinados grupos humanos possuem sobre a natureza. E essa percepção, esse conhecimento, ele é fundamentado em crenças, em sentimentos, em comportamentos que vão permear a interação dessas populações, desses povos, com os demais elementos do ecossistema. E é importante dizer que esse etnoconhecimento, esse saber, né, tradicional, são saberes que eles têm uma característica própria desses povos, e eles são construídos no local, ou seja, eles são localizados ou territorializados, e dependem profundamente da cultura, né, em que eles vão estar enraizados, e aí tem o contexto simbólico, cognitivo, que são naturais, né, do próprio ambiente. No caso dos Ingaricó, eles têm essa relação com o ambiente natural, essa relação ela é pautada na cosmologia, e aí nós temos aí Macunaíma, né, que é uma das relações que é muito colocada pelos povos Ingaricó. Eles têm uma religião, e essa religião, que é o Aleluia, e acaba sendo, né, quando a Neidinha estava falando, eu fiquei lembrando desse simbolismo dos Ingaricó relacionados à religião. É uma mescla de simbologias, de igrejas, e que eles se lamentam, né, junto a Macunaíma, pelo fato de Macunaíma ter cortado a árvore sagrada, a árvore de todos os frutos. Então, eles fazem lamentos porque eles se sentem culpados, né, pelo fato de Macunaíma ter realizado essa ação, e talvez, como consequência, né, numa das comunidades dentro da etnia Ingaricó, isso se reflita na própria restrição em relação ao tipo de solo, que é um solo que possui muita restrição para o cultivo, e muitas vezes eles também, né, e infelizmente os Ingaricó, em determinados momentos, eles ficaram muito conhecidos, principalmente os que se localizam na Serra do Sol, pela desnutrição, né? Então, os cânticos relacionados à religião é justamente solicitando perdão, né, pelo fato de ter ocorrido essa situação.
Bom, então esses povos tradicionais que se relacionam, né, com o ambiente, na realidade, funciona como um mapa de memória, né, os atos, o sentido comunitário, ou seja, uma rede de saberes. É importante dizer que, infelizmente, né, em pleno século XXI, muitas pessoas ainda entendem ou pensam, né, que pelo fato de os povos indígenas não terem um conhecimento escrito, muitos não têm um conhecimento escrito, ou uma língua escrita, eles não são reconhecidos, infelizmente, né? Então cria-se aquele preconceito, né, de que são povos que não têm conhecimento. É importante dizer que a prática, a convivência, né, desses povos demonstram o saber cuidar da natureza. Apesar de, como a Neidinha colocou, né, apesar de todo o retrocesso que a gente vem percebendo hoje, você vê a questão da inserção do agronegócio em terras indígenas, essa discussão, a discussão do marco temporal, você vê a discussão da inserção do garimpo nas terras indígenas, tanto que o governo do estado de Roraima, ele decretou que o garimpo, ele poderia, né, seria uma forma de legalização do garimpo, saiu um decreto, e esse decreto, ele foi considerado inconstitucional. E mesmo assim, os povos indígenas, eles sofrem com a interferência do não indígena em suas terras, seja através do garimpo, seja através do agronegócio, seja através dos conflitos que se tem. E, na realidade, né, eles, dentro da sua concepção, das suas dificuldades, eles tentam manter esse saber, né, que é um saber oral, e que ele é perpassado, né, um saber que é perpassado para as gerações presentes, e que muitas vezes, devido a essas interferências e outras dificuldades que se tem, por exemplo, hoje nós temos também o Covid-19, no qual diversas lideranças tradicionais, as vovós e os vovôs da comunidade, muitos morreram. E esse saber que é verbalizado morreu com eles. Bom, então as populações tradicionais, elas não convivem, não só convivem com a biodiversidade, né? Eles nomeiam, eles classificam as espécies vivas, segundo as suas categorias, os nomes, os processos ecológicos, o conhecimento geográfico, né? É importante dizer, dentro dessa classificação, se a gente for pensar dentro de um conhecimento etnogeomorfológico, e esse conhecimento, ele vai influenciar, lógico que na tomada de decisão da comunidade, e vai determinar as práticas de uso e o manejo dos recursos naturais. Então, os povos indígenas, eles têm esse poder, né, de tomar essas decisões. Apesar de que a gente percebe que muitas decisões que são tomadas de forma externa, né, pelos governos, acabam chegando nessas comunidades. E muitas vezes acabam influenciando de forma negativa. Bom, então, como eu falei, né, eu falo aqui de Roraima, assim como o Éder, né, que vai falar depois. O estado de Roraima localiza-se na porção setentrional do país, cerca de 46,4% do seu território é reservado ao usufruto dos povos indígenas, ou seja, constitui quase 50% da população roraimense. É importante dizer que o estado de Roraima é um estado indígena. Pelo menos 6 dos 15 municípios de Roraima possuem 32 terras indígenas. Dessas 32, 31 são demarcadas. Somente uma, né, a terra indígena Trombetas Mapuera, segue ainda em processo de demarcação. E aí a gente tem agora essa discussão do marco temporal, né, relacionada a isso. Então, aqui a condição do estado de Roraima, é importante dizer que Roraima limita-se com a Venezuela, né? Então nós temos povos indígenas aqui que
estão, né, são povos também de outros países, é importante dizer que eles não têm fronteira demarcada como nós temos, e com a Guiana. Então, aqui nós temos as terras indígenas, nessa coloração marrom, nós temos aqui as áreas, né, em verde, que são consideradas unidade de conservação federal. É importante dizer também que nós temos áreas de proteção municipal, de proteção ambiental, aqui a Itapará e a Xeruini, né, que são áreas de proteção municipal. Temos também algumas reservas, né, de proteção, e nesse mapa não tem, mas aqui nós temos o Parque Nacional do Monte Roraima, certo? Então, aqui nós temos principalmente a terra indígena Raposa e Serra do Sol, aqui, que eu acho que ficou bastante conhecida na época do processo de retirada dos desintrusados, né, dessa terra indígena. E os Ingaricó, eles vivem aqui, no entorno do Parque Nacional do Monte Roraima. Eu vou mostrar uma imagem mais lá na frente. Então, eles têm uma relação, talvez, de amor e ódio com o Parque Nacional. Por quê? Porque quando o governo federal criou essa área específica para os Ingaricó, dentro da Raposa Serra do Sol, 15 dias depois foi criado o Parque Nacional do Monte Roraima. Então, os idosos, eles têm uma certa rejeição à presença do Parque Nacional do Monte Roraima, né, porque houve uma interferência do governo em suas terras. Bom, com relação à abordagem, né, metodológica que eu utilizei para trabalhar com os Ingaricó, foi uma abordagem emicista, a partir da visão dos interlocutores, eticista, a partir da visão do pesquisador. Os envolvidos foram os especialistas locais, né, que foram indicados a partir da técnica bola de neve. Foram 45 entrevistados. E a área de pesquisa foi a terra indígena Ingaricó. No entanto, nessa área indígena, em Garicó, nós temos 11 comunidades. Só que foram trabalhadas 3 comunidades, Manalá, Mapaé e Serra do Sol, porque são as áreas em que o ICMBio ele estava implementando os polos de conselho consultivo, ou seja, trazendo os Ingaricó justamente para trabalhar com o ICMBio em relação ao Parque Nacional do Monte Roraima, como se eles fossem guardião, né, que eles já são, mas efetivamente dentro de uma política de gestão, e ainda, né, criando a figura do guarda-parque, que seriam algumas pessoas que foram capacitadas pelo ICMBio. Então, as comunidades que foram escolhidas foi a comunidade Manalá, Mapaé e Serra do Sol, né? Então, essas 3 comunidades, justamente pelo fato de ter uma população maior, de ter as principais lideranças nessas comunidades, e ainda, né, por serem áreas geograficamente estratégicas. Eu vou mostrar. Então, aqui nós temos o município do Iramutã, certo? Então, essa é a área do município do Iramutã. A região Ingaricó encontra-se dentro desse município, é um município totalmente indígena. Aqui a sede do município. Nós temos aqui a área do Parque Nacional do Monte Roraima. Aqui a terra indígena Ingaricó. E aqui as 3 áreas que foram trabalhadas. Serra do Sol, que ela tem uma estratégia geográfica mais próxima, né, a uma região que dá acesso à sede do município, Manalai e Mapaé, que já fica totalmente dentro do Parque Nacional do Monte Roraima. Então, aqui uma vista parcial, né, aqui é a Serra do Sol. A comunidade Serra do Sol ela tem uma característica que já seria uma vegetação mais de campo rupestre. Eles têm muita restrição em relação à agricultura, o solo é muito pobre, e isso faz com que alternativas surjam aqui. Dentre essas alternativas é a criação do gado, né, que foi inserido
pelo governo há alguns anos. Aqui em Manalai, já tem uma característica diferenciada, você já tem uma área florestada. Geralmente a comunidade ela tem essa espacialização, a escola, um malocão, onde você vai ter, onde acontecem as reuniões, e as moradias. As moradias que ficam no entorno dessas áreas aqui, desses dois elementos importantes, né, essas duas construções importantes, essas moradias, em geral, os indígenas, eles têm roça familiar e roça comunitária. Em algumas áreas, como é o caso da Serra do Sol, que foi que eu mostrei anteriormente, essas roças comunitárias, elas ficam até 3 dias de distância, porque eles procuram solos melhores para poder produzir. Bom, aqui a Mapaé, né, que já fica bem dentro do Parque Nacional do Monte Roraima. Aqui ao fundo a gente tem o Roraiminha e o Monte Roraima. A população, aqui é um posto de saúde, é uma área que a temperatura ela cai bastante no final da tarde, ou seja, tem uma grande amplitude térmica, e bem aqui tem um chuveiro elétrico, né? É importante dizer também que a relação, principalmente dos índios que se localizam em Mapaé, com a cidade de Santa Helena, que é uma cidade da Venezuela, fica na fronteira, é a primeira cidade que você tem. Você tem Pacaraima, né? E você atravessa a fronteira, você chega em Santa Helena. Então, os Ingaricó, aqui dessa região, quando eles iam fazer, né? Porque agora com a crise da Venezuela não está mais assim, não acontece mais isso. Então, quando eles iam realizar alguma atividade coletiva, por exemplo, um jogo de futebol, eles saíam 5 da manhã, contornavam aqui a região do Monte Roraima, iam para Santa Helena, compravam os equipamentos de futebol, bola, retornavam, chegavam mais ou menos umas 2 horas da tarde, e 3 horas da tarde eles estavam jogando bola. Bom, também, né, nessa atividade que eu realizei, essa pesquisa que eu realizei junto aos Ingaricós, nós trabalhamos a cartografia participativa, foram confeccionados etnomapas referentes ao conhecimento geográfico relacionado à serra, às serras da região, conhecimento relacionado à agricultura, né, aos solos, quais eram os solos principais para o cultivo de determinadas espécies. Posteriormente, que havia essa confecção dos mapas, que era confeccionado por todos, então havia o debate entre os interlocutores, então havia-se a discussão, né, como era, quais eram os elementos que estavam sendo demonstrados naquele mapa, qual a história de uma determinada serra, porque determinado local é considerado sagrado, então havia esse debate, e todos participaram. Também, posteriormente, esse material foi digitalizado, sem perder a informação do interlocutor, e é importante dizer, né, que como resultado, a gente percebe que os povos indígenas, eles possuem um saber biodiverso, e esse saber biodiverso, ele é inserido, ele é perpassado no cotidiano da comunidade. Então, por exemplo, né, o conhecimento sobre os solos, a cor do solo, né, eles identificam a cor do solo, para eles solo não é solo, é terra. Então, eles classificam como terra preta, amarela, vermelho e cinza. E eles ressaltam que, dependendo da coloração do solo, isso pode também interferir na produção agrícola. Dependendo da densidade de raízes encontrada na vegetação natural, isso interfere na produção agrícola. E uma coisa que me chamou a atenção foi que alguns interlocutores, eles ressaltam também que esse conhecimento sobre o solo, ele também ele é sentido através do odor. Então, determinado odor implica em solo propício ou não para a produção agrícola. Então, aqui algumas características, né,
dessa relação com o ambiente natural. É interessante que as unidades geomorfológicas, na concepção dos Ingaricó, eles denominam serras, lavrado, que para algumas etnias no estado de Roraima, o lavrado é uma condição de vegetação, os ingaricós, eles ressaltam como uma condição geomorfológica, e área de vazante, que seria a área próxima aos rios. Então, eles classificam o solo, e nessa classificação eles falam a forma de uso, né? Por exemplo, o solo marrom ou preto, ele é propício para a roça, ou seja, a plantação de maniva, né, que é como se fosse uma macaxeira, né, que eles utilizam para fazer a bebida deles, a banana, o feijão. Então, algumas formas de uso, dependendo da característica do solo. Também, né, é importante dizer que os ingaricó, eles possuem uma gama de conhecimentos. E assim como Barreira, Bassols e Toledo ressaltam, né, essa gama de conhecimentos é baseada no cosmo, que é esse repertório de crenças que os povos possuem, e essas crenças, elas são perpassadas, por exemplo, não, em determinado horário do dia, não se pode passar próximo à serra tal, porque se ouvir o canto de um pássaro, aquela pessoa fica enferma. Se a adolescente tiver a primeira menstruação, ela é afastada da comunidade. Por quê? Porque ela pode trazer problemas na produção agrícola. O conhecimento, né, que é o corpus, ou corpus, né, que é essa gama de conhecimento que é perpassado. Então, aqui nessa figura, nós temos uma atividade que é chamada de Maiú. Em outras etnias do estado de Roraima seria o Ajuri, né, no qual todos se ajudam aqui. Então, você tem do mais idoso ao mais jovem, e a praxe, né, que é a prática a partir do conhecimento que é perpassado. Então, todos aqui estão ajudando uma família a aumentar uma construção na sua residência. Então, primeiro, todos participam, né? Adultos, crianças, idosos vão identificar o tipo de solo propício para a produção do adobe e, posteriormente, vão trabalhar esse adobe e, né, todos vão participar depois preenchendo aqui essa área, né, esse cômodo com esse adobe. Então, nesse maiú, né, nesse momento de construção coletiva, esse cosmo, corpus e praxis, ela é vista de uma forma clara a partir desse conhecimento que é perpassado para toda a comunidade. E ele é explicado, ele é debatido, ocorre uma reunião entre todos os comunitários, você vê desde crianças de colo, né, participando, até as pessoas mais idosas da comunidade. E aí a gente tem a relação dos ingaricó com o ambiente natural. Então, o conhecimento dos ingaricó acerca dos recursos naturais, como eu falei, ele é perpassado de forma oral. Existem poucos trabalhos relacionados ainda à escrita em ingaricó. Uma professora da UFRR trabalhou, né, esse conhecimento escrito, mas ainda necessita, né, de novos estudos. E, inclusive, uma das questões que é uma luta dos povos indígenas é o material didático na língua indígena e também que retrate a realidade indígena. Então, o mesmo livro que um aluno de uma escola pública da capital recebe, os ingaricó, eles recebem também. 5 minutos, professora Márcia. Okay. E que com características que não são adequadas à sua realidade. Existe a preocupação, né, que os mais antigos estão falecendo, os mais jovens, em sua maioria, migram para a cidade e acabam levando outros saberes e, às vezes, interferem. Aqui um pouquinho de um trabalho que eu fiz com ele, uma matriz de conhecimento. Então, em relação ao conhecimento fisiográfico, um interlocutor falou que é preciso esperar a terra e as plantas se curarem da queimada.
Outro interlocutor falou que não pode pisar nas plantas mais novas, pois elas vão crescer e vão recuperar a mata. Aqui é um conhecimento relacionado às serras, né? É importante dizer que eles ressaltam, né, que alguns conhecimentos já foram perdidos, justamente pelo fato de que quem conhecia, né, quem tinha esse conhecimento sobre o local faleceu, e com o tempo a comunidade perdeu essa discussão. Algumas estratégias de sobrevivência, o artesanato é uma estratégia de sobrevivência e também uma forma de manter a identidade. A alimentação é uma preocupação, é uma vitória, um aumento populacional, uma conquista, mas, ao mesmo tempo, é a discussão das estratégias para melhoria relacionada à alimentação. O etnoturismo, né, que vem surgindo aí, como a Neidinha falou, vem surgindo nas comunidades indígenas. No entanto, é importante pensar nesse etnoturismo em que os indígenas não sejam uma vitrine, como vem acontecendo, e sim que eles sejam protagonistas. Um pouco do artesanato, aqui um pouco da alimentação, a troca, né, de alimentos. Aqui um deputado que encaminhou carneiros, mas não houve a capacitação, e depois o Instituto Federal fez a capacitação. Aqui um mapa das trilhas, né, relacionadas ao turismo. Aqui é uma forma de alimentação que eles criaram, que é a sardinha em Garicó. Eles recebem tanta sardinha da merenda escolar que eles criaram uma sardinha. E também, né, é importante destacar o papel da escola junto à comunidade, a etnomedicina em Garicó, que é uma forma de manutenção, o uso da biodiversidade, então um pouquinho dessa etnomedicina, né, identificada por eles. Algumas reflexões, é importante dizer que as comunidades são portadoras de um conhecimento complexo e variado sobre a biodiversidade, é importante o respeito e o conhecimento desses saberes. É importante dizer como eles foram afetados pela pandemia do Covid-19, né, e isso traz uma grande preocupação e discussão hoje. É importante dizer, quando morre um ancião, morre também uma memória biocultural, e eu parabenizo, né, o evento de trazer essa mesa para que a gente possa ampliar as discussões sobre a questão indígena e esse saber biodiverso. E eu agradeço a oportunidade.